O milagre que você necessita está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todo o sempre. Amém. Que as ricas, gloriosas e preciosas bênçãos do imensurável Deus Altíssimo sejam multiplicadas sobre a sua vida, assim como sobre a sua família, projetos, expectativas e sentimentos, guardando em amor, prosperando, renovando, fortalecendo e edificando sempre para a glória e a honra do seu santo e maravilhoso nome. Amém. Eu sou o pastor Fábio Amaral e trago hoje para você uma palavra que irá renovar, fortalecer e edificar profundamente o seu coração, e a consequência disso será esperança, convicção, paz, serenidade, renovo e direcionamento. Senhor nosso Deus, fala conosco agora. Abra o nosso entendimento à tua palavra. Todos, Deus, que estiverem ouvindo esta palavra neste momento, Senhor, fala a este coração, Senhor, renovando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus em Isaías, no capítulo de número 41, dos versículos 17 até o versículo de número 19, diz: Quando o pobre e necessitado buscar água, e não houver nenhuma, e a língua deles ressecar pela sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Eu abrirei rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales. Eu tornarei o deserto um reservatório de água e a terra seca fontes de água. Eu plantarei no deserto o cedro, a árvore de acácia e a murta e a oliveira. Eu disporei juntamente no deserto o cipreste e o pinheiro e o bucho, para que eles possam ver e saibam e ponderem a respeito e entendam juntamente que a mão do Senhor tem feito isto e o Santo de Israel o tem criado. Que palavra gloriosa! A necessidade mencionada no versículo de número 17 é de algo vital para a sobrevivência do ser humano. É água. Mesmo que chegue ao extremo da língua a ressecar pela sede, o Senhor declara: eu os ouvirei. Deus ouve o clamor do necessitado, pois afirma: não os abandonarei. Qual é a sua necessidade? Não desista. Clame ao Senhor. O seu clamor chega ao coração de Deus. Clame. Deus ouviu o clamor de Ana. Samuel foi a resposta de Deus ao coração desesperado desta mulher que acreditou na providência divina. O seu clamor move o coração de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. No Salmo de número 40, Davi declara que esperou com paciência no Senhor e que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. E o resultado não podia ser outro. Tirou-me de um lago horrível, declara ele no versículo de número 2, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Meus irmãos, existem coisas que só Deus pode fazer,
E não para por aí. E pôs um novo cântico na minha boca, versículo de número 3, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e confiarão no Senhor. Observe, muitos o verão. Isso aqui é profético, porque lá em 1 João, no capítulo de número 1, dos versículos de número 1 até o versículo de número 3, nos fala assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, versículo 2, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, versículo 3, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Eis aqui a fonte de todo o milagre, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Lá no versículo 40 do Salmo de número 40, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, versículo de número 5, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Maravilhas só Deus pode fazer. Clama a mim, nos diz o Senhor em Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Temos uma promessa no versículo 17 de Isaías 41, eu, o Senhor, os ouvirei. Fala-nos o versículo 46 do Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 10, que, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que perguntou a ele: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você, e imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Apenas Deus pode dar vista a um cego. Gandhi não pode dar vista a nenhum cego. Elias, Buda, nunca puderam dar vista a um cego. Pedro não pode, João não pode, Madre Teresa não pode, Maria e ser humano nenhum nunca puderam. O seu milagre está nas mãos daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, o qual ressuscitou ao terceiro dia. Ele é a resplandecente estrela da manhã, a ele a honra e a glória, a ele o domínio e a majestade para sempre. A sua ansiedade não irá mover a mão de Deus. Os seus questionamentos jamais moverão a mão de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Clame com fé aquele que é o próprio milagre. Se creres, verás a glória de Deus. Sabe por quê? Porque existem coisas que só Deus pode fazer. O que fazer quando tudo acabou?
O que fazer quando a esperança acabou? O que fazer quando as forças acabarem? O que fazer quando todas as motivações acabaram? O que fazer quando não houver nenhuma saída? Quando os recursos, provisões e toda a ajuda acabar? Clamarei ao Deus Altíssimo, Salmo 57, versículo 2, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Qual a sua atitude quando aquilo com o que você contava acaba? Certa vez, amados irmãos, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Em outras palavras, Jesus, meu filho, acabou. Mas Jesus, no versículo 4 do Evangelho segundo João, no capítulo 2, respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. E isso aqui é profético. Quando lá da ocasião da última Páscoa, a ceia com os seus discípulos, após terem comido, Jesus tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E no versículo 29 do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, Jesus declara: desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Dali, foram para o jardim do Getsêmani e após orar voltou e os encontrou dormindo. E no versículo 45 deste mesmo capítulo 26, Jesus revela: eis que é chegada a hora, olha aí. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mas o que isso tem a ver com o vinho que acaba em uma festa de casamento? Amados, a verdade é que o melhor de Deus está reservado para os seus filhos nas bodas do Cordeiro. A provisão no sangue de Jesus Cristo, como o glorioso passaporte para as bodas do Cordeiro, o maravilhoso casamento entre Jesus e a sua igreja. Somos peregrinos e forasteiros aqui, e nesta jornada muitas coisas podem, eventualmente, até a acabar, pois o próprio Senhor nos fala que no mundo tereis aflições. João 16:33. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Em seguida, levantando seus olhos ao céu, Jesus disse: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. O que isso significa? Significa que nunca nos faltará as bênçãos decorrentes da salvação, pois no Calvário o Pai foi glorificado e nós fomos alcançados, resgatados, transformados e comprados pelo seu precioso sangue. Aqui neste mundo, o vinho mencionado na festa de Caná da Galileia, que representam provisões pontuais, a alegria, coisas momentâneas e passageiras, podem, eventualmente, acabar sim, mas o vinho novo jamais acabará. Porém, se o vinho aqui acabar, Deus é poderoso para até da água transformar para que o nome dele seja glorificado. Pois existem coisas que só Deus pode fazer. O que de fato nunca pode acabar é a sua fé. Porque aquele que disse com autoridade no versículo 7 do capítulo 2 de João: encham de água esses potes, é o mesmo que no versículo de número 18 do capítulo 41 de Isaías diz: eu abrirei rios nos lugares altos e fonte no meio dos vales.
Eu tornarei o deserto um reservatório de água e a terra seca, fontes de água. Eu plantarei no deserto o cedro, a árvore de acácia e a murta e a oliveira. Eu disporei juntamente no deserto o cipreste e o pinheiro e o bucho, versículo 19, para que eles possam ver, versículo 20, e saibam, e ponderem a respeito, e entendam juntamente que a mão do Senhor tem feito isto, e o Santo de Israel o tem criado. Quem vai fazer é Deus. Não se turbe o vosso coração. Você já clamou? Tira a tua mão. Apenas creia. Mas, pastor Fábio, parece que o meu caminho está encoberto ao Senhor. Parece que o meu direito passa desapercebido pelo meu Deus. Pois aí, eu te respondo com Isaías, capítulo 40, versículo de número 28. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe por quê? Porque por amor a você, filho amado, Deus opera até o impossível. Ele te diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías, capítulo 43, versículo de número 11. Eu anunciei, e eu o salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Porque existem coisas, e por amor a você, só Deus pode fazer e fará para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Vamos orar? Pai querido e santo, Deus glorioso e eterno, eu te louvo pela tua palavra, te louvamos pela tua palavra. Glória a Deus, tu és Deus poderoso, tu és Deus santo, tu és Deus de majestade. Senhor Deus querido, vá de encontro a este coração. Deus, eu te bendigo, Senhor, por esta palavra. Senhor Deus querido, em nome de Jesus Cristo, este teu servo, este homem, esta mulher que possivelmente teve, Senhor, as suas esperanças ruíram, mas Pai, tomamos posse desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e nos fortalecemos, pois cremos, Senhor. E com a força desta palavra iremos caminhar, Senhor, pisando serpentes e escorpiões. Te agradecemos por esta vitória, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta tão gloriosa promessa que o Senhor nos trouxe, Pai. Na tua palavra, te bendizemos, te exaltamos, Senhor, no glorioso e santo nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Você que foi edificado por esta palavra, deixe o seu like, o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative também o sininho das notificações para que sempre que uma mensagem nova for postada, você seja notificado. Glória a Deus, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe e continue a multiplicar sobre a sua vida as suas preciosas e gloriosas bênçãos. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe.